Era uma noite chuvosa de inverno quando Maria Santos ouviu aquele grito abafado vindo do último andar da mansão. Como faxineira do edifício mais luxuoso da cidade, ela estava acostumada ao silêncio dos corredores após as 22 horas. Mas aquela voz infantil suplicando por ajuda fez seu coração gelar. Por favor, alguém me ajude. Maria parou de empurrar o carrinho de limpeza. Suas mãos tremiam. Ela sabia que não deveria estar ali. Os moradores do Cobertura haviam sido claros: nunca suba ao último andar depois das 20 horas. Mas como ignorar um pedido de socorro de uma criança? O que ela não sabia é que aquela decisão, subir aquelas escadas proibidas, mudaria não apenas o destino daquela menina, mas transformaria sua própria vida de maneiras que jamais poderia imaginar. Esta é uma história real sobre coragem, compaixão e como um único ato de bondade pode desencadear uma série de eventos extraordinários. Antes de continuarmos com essa história emocionante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você não vai querer perder o desfecho surpreendente desta narrativa que nos lembra que heróis existem, e muitas vezes vestem uniformes simples e carregam vassouras nas mãos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam histórias reais que restauram nossa fé na humanidade. Maria Santos tinha 52 anos e havia passado os últimos 15 deles limpando os corredores, apartamentos e áreas comuns do edifício Platinum Tower, o endereço mais cobiçado da cidade. Com seus 45 andares e vista panorâmica para o oceano, o prédio abrigava empresários, celebridades e herdeiros de fortunas inimagináveis. Para a maioria deles, Maria era invisível. Ela acordava todos os dias às 4 horas da manhã em sua pequena casa na periferia, pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho às 6h30. Seu uniforme azul marinho estava sempre impecável, seus cabelos presos em um coque apertado, e suas mãos calejadas testemunhavam anos de trabalho árduo. Maria era viúva há 8 anos, desde que seu marido faleceu em um acidente de trabalho, e criava sozinha 2 filhos, Pedro, de 23 anos, que trabalhava como entregador, e Ana, de 19, que estudava enfermagem à noite enquanto trabalhava como caixa de supermercado durante o dia. A vida de Maria era uma rotina meticulosa. Ela conhecia cada canto daquele edifício, cada mancha no mármore italiano do lobby, cada arranhão nas portas de mogno dos apartamentos. Sabia os horários em que cada morador saía e voltava, quem era gentil o suficiente para cumprimentá-la e quem a tratava como parte da mobília. Mas havia um lugar no edifício que permanecia um mistério para ela: o apartamento 4501, a cobertura duplex que ocupava os 2 últimos andares do prédio. A cobertura pertencia à família Monterrey. Ricardo Monterrey era um magnata do mercado financeiro, dono de um dos maiores bancos de investimento do país. Sua esposa, Beatriz Monterrey, vinha de uma família tradicional europeia e era conhecida por sua frieza aristocrática. O casal tinha uma filha, Sofia, de apenas 9 anos, que Maria raramente via. As poucas vezes que cruzara com a menina, notara seus olhos tristes, seu andar cabisbaixo, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros pequenos. Havia regras estritas sobre a cobertura. Nenhum funcionário poderia subir após as 20 horas. A limpeza era feita exclusivamente às terças e quintas, entre 10 horas e 14 horas, e sempre sob a supervisão da governanta da família, Dona Gertrudes, uma mulher de olhar severo e poucas palavras. Maria achava tudo aquilo estranho, mas quem era ela para questionar os hábitos dos ricos? Precisava daquele emprego. Cada centavo de seu salário era contado, dividido entre contas, comida, estudos dos filhos e a pequena poupança que mantinha para emergências. Naquela noite chuvosa de agosto, Maria estava cobrindo o turno de José Lito, o zelador noturno que havia ligado doente. Ela já havia terminado a limpeza dos andares inferiores e estava no 43º andar quando ouviu. Inicialmente pensou que fosse o vento batendo em alguma janela, mas então ouviu novamente, mais claro desta vez: socorro, por favor, alguém. Era a voz de uma criança. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para o relógio, 22h15. Olhou para as escadas que levavam aos andares da cobertura. Todas as luzes estavam apagadas. Os Monterrey deveriam estar viajando, era o que constava no livro de registro da portaria. Mas então, quem estava pedindo ajuda? Seu instinto maternal falou mais alto. Maria deixou o carrinho de limpeza e começou a subir as escadas, seu coração batendo cada vez mais forte a cada degrau. O corredor do 44º andar estava em penumbra, iluminado apenas pela luz de emergência.
Ela se aproximou da porta do apartamento e colou o ouvido. Silêncio. Talvez tivesse imaginado. Então ouviu novamente, vindo de cima, do 45º andar: "Por favor, estou com frio." Era Sofia. Maria tinha certeza. Sem pensar duas vezes, subiu mais um lance de escadas até chegar à porta de serviço da cobertura. Sua mão tremeu ao girar a maçaneta. Para sua surpresa, estava aberta. O interior da cobertura era ainda mais impressionante do que Maria imaginava. Mesmo na penumbra, podia ver os lustres de cristal, os móveis de design italiano, as obras de arte nas paredes. Mas não havia tempo para admirar. Seguiu a voz que agora choramingava baixinho, subindo mais um lance de escada interna até o segundo piso da cobertura. "Sofia", chamou baixinho. "Sofia, é você? Aqui, no quarto, por favor." Maria seguiu o corredor até encontrar uma porta de madeira maciça. Girou a maçaneta, mas estava trancada. "Sofia, você pode abrir a porta?" "Não consigo, está trancada por fora. Estou aqui há horas, estou com frio e fome." O sangue de Maria gelou. Trancada por fora. Que tipo de pais trancavam uma criança em um quarto? Ela olhou ao redor procurando algo para forçar a fechadura, mas então viu um molho de chaves pendurado em um quadro de controle na parede, identificadas com etiquetas. Uma delas dizia "Quarto S." Com mãos trêmulas, Maria pegou a chave e destravou a porta. O que viu a fez engasgar de horror e compaixão. O quarto era espaçoso, mas estava completamente vazio de brinquedos, livros ou qualquer coisa que sugerisse que ali morava uma criança. As paredes eram brancas, estéreis. Havia apenas uma cama, um pequeno armário e uma escrivaninha. E no canto do quarto, encolhida sob um cobertor fino, estava Sofia. A menina levantou o rosto ao ver Maria. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar, seu rosto pálido, os lábios rachados. Ela vestia apenas um pijama fino, inadequado para a noite fria. "Você veio?" sussurrou Sofia, sua voz fraca. "Eu rezei para que alguém viesse." Maria correu até ela e a envolveu em seus braços. A menina estava gelada, tremendo. "Meu Deus, criança, quanto tempo você está aqui?" "Não sei, desde ontem à noite, acho. Eles me trancaram antes de viajar. Gertrudes deveria vir hoje de manhã, mas ela não veio. Meu celular não funciona neste quarto. As janelas não abrem." Eu gritei, mas ninguém ouviu. Maria sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Como pais podiam fazer isso com a própria filha? Ela tirou sua própria blusa de frio e colocou sobre Sofia. "Vamos sair daqui agora. Você precisa comer, beber água." Levou Sofia até a cozinha da cobertura e preparou um sanduíche simples, aqueceu leite. Observou a menina devorar a comida com uma urgência que partia o coração. Enquanto Sofia comia, Maria notou detalhes perturbadores: marcas de queimadura antigas nos braços da menina, um hematoma amarelado no ombro, unhas roídas até a carne. "Sofia", disse Maria gentilmente, "isso acontece com frequência? Eles te trancarem?" A menina baixou os olhos. "Quando sou má, quando tiro notas ruins, quando falo demais na mesa, quando não pratico piano o suficiente, mamãe diz que preciso aprender disciplina." "E seu pai?" "Papai quase nunca está em casa. E quando está, ele diz que mamãe sabe o que é melhor para mim." Sofia começou a chorar. "Mas eu tento ser boa, eu juro, eu tento tanto." Maria abraçou a menina contra seu peito, sentindo uma fúria crescer dentro dela. Ela havia criado 2 filhos sozinha, com muito menos recursos que os Monterrey, e jamais erguera a mão para eles ou os havia trancado como animais. Amor não custava dinheiro. Afeto não estava à venda em lojas de luxo. "Escuta aqui, Sofia", disse Maria, levantando o rosto da menina com delicadeza. "Você não é má. Você é uma criança, e toda criança merece ser tratada com amor e respeito. O que eles estão fazendo com você não é educação, não é disciplina. É crueldade. Mas eles são meus pais. E eu sou uma mãe. E estou te dizendo que nenhum pai de verdade faria isso com seu filho." Maria respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. "Vamos fazer o seguinte: você vai dormir na minha casa hoje. Amanhã cedo, vamos conversar com as autoridades."
Sofia arregalou os olhos, um misto de esperança e terror. Eles vão ficar furiosos. Mamãe vai me castigar ainda pior. Não se ela estiver sendo investigada pelo conselho tutelar e pela polícia. Maria sabia que estava arriscando tudo, seu emprego, possivelmente até sua segurança. Os Monterrey tinham poder, conexões, dinheiro suficiente para esmagar pessoas como ela. Mas ao olhar para aqueles olhos assustados, para aquela criança que havia rezado por salvação, Maria soube que não havia escolha. Algumas coisas eram mais importantes que segurança. Algumas batalhas precisavam ser travadas, independente do preço. Maria desligou todas as luzes da cobertura, pegou Sofia pela mão e desceram pelas escadas de serviço. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido ecoando pelo corredor vazio. A cada andar que desciam, Maria esperava que alguém aparecesse, que alguma câmera de segurança flagrasse, que o destino conspirasse para interromper aquele ato impulsivo de rebeldia. Mas chegaram ao subsolo sem intercorrências. Maria pediu a Sofia que esperasse perto da lavanderia enquanto ela ia buscar suas coisas. Guardou rapidamente seus materiais de limpeza, trocou o uniforme por roupas comuns que mantinha no armário dos funcionários e voltou para buscar a menina. Precisamos passar pela portaria, sussurrou Maria. Jorge está de plantão esta noite. Ele é gente boa, mas tem protocolo. Vou dizer que você é minha sobrinha e que veio me visitar. Você consegue fazer isso? Sofia assentiu, limpando as lágrimas do rosto e tentando compor uma expressão neutra. Maria tirou seu próprio cachecol e envolveu o rosto da menina, escondendo parte de suas feições. Pegou firme na mão pequena e caminhou em direção à saída. Jorge estava atrás do balcão, assistindo a um jogo de futebol no celular. Levantou os olhos quando as viu se aproximar. Dona Maria, saindo mais cedo hoje. Terminei meu turno, Jorge. Esta aqui é minha sobrinha, Laura. Ela passou mal na escola e pediram para eu buscá-la. Jorge observou Sofia com curiosidade. A menina manteve os olhos baixos. Por um momento que pareceu uma eternidade, Maria achou que ele fosse questionar, que fosse verificar no sistema, que fosse ligar para alguém. Mas então ele apenas acenou com a cabeça. Tá bom, Dona Maria. Melhoras pra menina. Esse tempo frio é complicado mesmo. Obrigada, Jorge. Boa noite. Elas saíram do edifício para a rua molhada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Maria chamou um táxi, uma extravagância que normalmente não poderia se permitir, mas não havia tempo para transporte público, e Sofia já havia sofrido demais. Durante o trajeto de 40 minutos até a periferia, Sofia ficou em silêncio, observando a cidade passar pela janela. Maria podia ver o contraste se formando na mente da menina, os prédios luxuosos e iluminados do centro dando lugar a construções mais simples, ruas menos cuidadas, até chegarem ao bairro onde Maria morava. A casa de Maria era pequena, uma construção de 2 andares com reboco descascado, portão de ferro enferrujado e um minúsculo jardim da frente onde ela tentava manter algumas plantas. Mas quando abriram a porta, o interior revelou algo que nenhum dinheiro podia comprar: amor. As paredes estavam cobertas de fotografias da família, Maria com os filhos em várias idades, aniversários, formaturas, momentos simples de felicidade. Havia um sofá surrado mas limpo, uma televisão antiga, uma mesa de jantar de madeira com cadeiras desemparelhadas. O ar cheirava a café e bolo caseiro. Pedro e Ana ainda estavam acordados, estudando juntos à mesa da cozinha. Levantaram surpresos ao ver a mãe chegar com uma criança desconhecida. Mãe? Quem é? Perguntou Ana. Maria sentou-se e, com voz firme mas emocionada, contou toda a história. Observou as expressões de seus filhos mudarem de confusão para choque, para indignação, para determinação. Mãe, você fez a coisa certa, disse Pedro, apertando sua mão. Vamos ajudar no que for preciso. Ana já estava levantando, pegando cobertores limpos. Sofia vai dormir no meu quarto. Eu durmo no sofá hoje. Mas Sofia balançou a cabeça. Não precisa, eu posso dormir no sofá, vocês já fizeram tanto. Nem pensar, disse Ana, sorrindo calorosamente. Você é nossa convidada. Além disso, minha cama é muito mais confortável que aquele sofá velho. Enquanto Ana levava Sofia para tomar um banho quente e vestir roupas limpas, Maria sentou-se com Pedro na cozinha.
A realidade do que havia feito começava a cair sobre ela como um peso. Pedro, ela disse, sua voz quebrando, eu posso ter acabado com tudo. Nosso emprego, nossa renda. Os Monterrey têm poder para nos destruir. Pedro segurou as mãos da mãe. Mãe, a senhora me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro ou segurança. Que a gente tem que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A senhora literalmente salvou a vida daquela menina esta noite. Seja o que for que aconteça, vamos enfrentar juntos. Maria abraçou o filho, permitindo-se chorar pela primeira vez. Ela havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Mas ao ver Sofia saindo do banheiro com roupas limpas, cabelos úmidos, e pela primeira vez um pequeno sorriso nos lábios enquanto Ana lhe mostrava sua coleção de bichos de pelúcia, Maria soube que faria tudo de novo. Algumas crianças valem qualquer risco. Algumas batalhas precisam ser travadas. E algumas vezes, as pessoas mais comuns realizam os atos mais extraordinários de heroísmo. Maria mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no sofá, olhando para o teto rachado, sua mente girando em círculos de preocupação e determinação. Às 5 horas da manhã, desistiu de tentar dormir e foi preparar café. Precisava ter um plano antes que os Monterrey descobrissem o desaparecimento de Sofia. Às 6h30, Pedro acordou para ir trabalhar e encontrou a mãe na cozinha, cercada por papéis e anotações. Mãe, a senhora passou a noite em claro. Não consegui desligar a cabeça. Maria mostrou suas anotações. Precisamos agir rápido. Assim que os Monterrey descobrirem que Sofia não está na cobertura, vão mover céus e terras para encontrá-la. E com os recursos deles, não vai demorar muito. Então o que fazemos? Vamos ao conselho tutelar assim que abrir, às 8 horas. Vamos à delegacia. Vamos registrar tudo antes que eles possam distorcer a narrativa. Maria respirou fundo. E eu vou precisar de provas. Testemunhas. Pessoas que possam confirmar que aquela família não está bem. Pedro pensou por um momento. Eu conheço Mateus, lembra dele? Aquele colega da época da escola que virou advogado. Ele trabalha com uma ONG que defende crianças em situação de vulnerabilidade. Posso ligar para ele? Liga. Vamos precisar de toda a ajuda possível. Ana acordou pouco depois, seguida por Sofia. A menina parecia ter dormido melhor que qualquer um deles, seus olhos menos inchados, o rosto com mais cor. Sentou-se à mesa da cozinha e observou a família de Maria se movendo em sincronia, Pedro fazendo torradas, Ana servindo suco, Maria preparando ovos mexidos. Era uma coreografia simples, cotidiana, mas havia algo nela que tocou profundamente Sofia, afeto genuíno. Vocês sempre tomam café da manhã juntos? Perguntou Sofia timidamente. Sempre que possível, respondeu Maria. É o nosso momento de conexão antes de cada um sair para suas obrigações. Às vezes temos apenas 15 minutos, mas são nossos. Sofia olhou para seu prato. Na minha casa, eu tomo café sozinha na cozinha. Papai e mamãe comem na sala de jantar privativa. Gertrudes diz que crianças devem comer separadas até aprenderem etiqueta apropriada. Ana sentou-se ao lado dela e passou o braço pelos ombros da menina. Bem, aqui você é parte da família. E famílias comem juntas, riem juntas, e se apoiam juntas. Após o café da manhã, Pedro ligou para seu amigo advogado, Mateus Oliveira. Explicou a situação em detalhes. Para o alívio de todos, Mateus não hesitou. Estou saindo do escritório agora. Nos encontramos em frente ao conselho tutelar em 1 hora. E Pedro, digam para sua mãe que ela fez a coisa certa. Casos como esse são mais comuns do que as pessoas imaginam. Abuso não tem classe social. Enquanto se preparavam para sair, o telefone de Maria tocou. Era seu supervisor no edifício, seu tom de voz tenso. Maria, você precisa vir aqui imediatamente. Os Monterrey voltaram de viagem mais cedo e estão dizendo que você sequestrou a filha deles. Tem polícia aqui, tem advogados, isso está muito sério, Maria. Muito sério mesmo. Maria fechou os olhos, respirando fundo. Eu vou, sim. Mas não vou sozinha. E não vou sem falar primeiro com o conselho tutelar. Maria, eles vão te processar. Vão te colocar na cadeia. O que você estava pensando?
Eu estava pensando que uma criança estava trancada em um quarto, morrendo de frio e fome, enquanto os pais dela estavam em um resort de luxo. A voz de Maria era firme como aço. E eu estou pensando que vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que essa criança nunca mais seja abusada. Desligou o telefone antes que o supervisor pudesse responder. Sofia, que havia ouvido tudo, aproximou-se de Maria com lágrimas nos olhos. Tia Maria, eu não quero que você tenha problemas por minha causa, talvez seja melhor eu voltar. Maria ajoelhou-se na frente da menina, segurando seu rosto com delicadeza. Sofia, escuta bem o que vou te dizer, você não tem culpa de nada. Você é a vítima aqui. E eu não vou deixar que volte para aquele lugar até ter certeza absoluta de que você estará segura. Entendeu? Sofia assentiu, chorando, e se jogou nos braços de Maria. Naquele momento, algo mudou entre elas. Não era mais apenas uma faxineira ajudando uma criança necessitada. Era uma conexão mais profunda, um laço que estava sendo forjado através da adversidade. Ana arrumou uma mochila com alguns pertences para Sofia, roupas, um urso de pelúcia, alguns lanches. Pedro revisou seus contatos, fazendo ligações para jornalistas conhecidos. Se os Monterrey quisessem usar sua influência para esmagar Maria, então seria uma batalha pública. Mateus chegou pontualmente às 8 horas em frente ao conselho tutelar. Era um homem jovem, na casa dos 30, com olhar determinado e uma pasta cheia de documentos. Dona Maria ele cumprimentou, apertando sua mão com firmeza. Vamos fazer isso da maneira certa. Vamos documentar tudo, registrar denúncia formal, solicitar exame médico para Sofia que comprove os maus tratos. E vamos requerer medida protetiva. Os Monterrey não vão poder chegar perto dela até que uma investigação completa seja feita. Entraram juntos no conselho tutelar. A conselheira de plantão, doutora Fernanda Ribeiro, era uma mulher de meia idade com expressão séria mas olhos gentis. Ela ouviu atentamente enquanto Maria contava toda a história, fazendo anotações detalhadas. Quando chegou a vez de Sofia falar, a menina inicialmente ficou paralisada pelo medo. Mas Maria segurou sua mão, Ana ficou do outro lado, e Pedro sorriu encorajadoramente. Com essa corrente de apoio, Sofia encontrou sua voz. E que voz era aquela? Por anos silenciada, abafada, ignorada. Agora, finalmente, alguém estava escutando. A sala de audiências do conselho tutelar era pequena e despojada, com paredes pintadas de um amarelo desbotado e cadeiras plásticas desconfortáveis. Mas naquele espaço humilde, verdades que haviam sido escondidas atrás de portas de mogno e paredes de mármore finalmente vieram à luz. Sofia contou tudo. As trancas no quarto que aconteciam 2 ou 3 vezes por mês. As refeições negadas como punição por notas que não eram perfeitas. Os puxões de cabelo quando ela falava de forma inadequada. As queimaduras de cigarro que sua mãe aplicava quando ela desapontava a família. Os hematomas escondidos sob roupas de grife. O isolamento social completo, sem amigos, sem festas, sem vida além de estudos, piano e etiqueta. Eu achava que era assim que todas as famílias funcionavam, disse Sofia, sua voz pequena mas firme. Gertrudes dizia que eu tinha sorte, que crianças pobres sofriam muito mais. Que eu deveria ser grata por ter comida, roupas bonitas, um quarto grande. Doutora Fernanda escrevia freneticamente, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Sofia, querida, você tem mais alguém na família? Avós, tios, primos? Não conheço nenhum parente. Mamãe diz que nossa família é pequena e privada. Papai tem um irmão em Portugal, mas nunca o conheci. Mateus interveio. Doutora, gostaria de solicitar formalmente uma medida protetiva de urgência para Sofia. E requerer que ela permaneça sob guarda temporária da senhora Maria Santos enquanto a investigação é conduzida. E os pais? Eles já foram notificados? Naquele exato momento, como se conjurado pela pergunta, houve uma comoção do lado de fora. Vozes altas, exigentes. A porta da sala se abriu bruscamente e Beatriz Monterrey entrou como um furacão, seguida por Ricardo Monterrey e 3 advogados impecavelmente vestidos. Beatriz era exatamente como Maria a imaginava, alta, magra como modelo, cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas de alta costura, joias que provavelmente custavam mais que a casa de Maria.
Mas eram seus olhos que revelavam sua verdadeira natureza. Frios, calculistas, cruéis. Como se atreve? Ela praticamente cuspiu as palavras em direção a Maria. Como se atreve a sequestrar minha filha? Você, uma faxineira, uma ninguém. Um dos advogados se adiantou. Doutora Fernanda, sou doutor Augusto Ferreira, representando a família Monterrey. Viemos buscar Sofia imediatamente e registrar queixa formal contra essa mulher por sequestro, invasão de domicílio E eu sou Mateus Oliveira, interrompeu Mateus, se posicionando entre os advogados e Maria. E estou aqui representando os interesses da menor Sofia Monterrey. E antes que façam qualquer ameaça, saibam que já registramos denúncia formal de maus-tratos, negligência e abuso físico e psicológico. O rosto de Beatriz empalideceu por uma fração de segundo antes de se recompor. Isso é absurdo. Minha filha tem tudo. As melhores escolas, roupas, professores particulares. E noites trancada em um quarto sem comida ou água, disse Maria, levantando-se. Sua voz não tremeu, embora estivesse cara a cara com pessoas que podiam destruir sua vida. E marcas de queimadura nos braços. E tanto medo em seus olhos que ela precisou rezar para que alguém a salvasse. Mentiras, gritou Beatriz. Sofia é uma criança problemática, dramática. Ela inventa histórias para chamar atenção. Então você não se importa que ela passe por exame médico completo? Perguntou doutora Fernanda, sua voz cortante. Que as marcas em seu corpo sejam documentadas e analisadas por peritos. Ricardo Monterrey finalmente falou, sua voz profunda e controlada. Doutora Fernanda, certamente podemos resolver isso de forma civilizada. Minha esposa está obviamente perturbada com o desaparecimento de nossa filha. Todos nós queremos o melhor para Sofia. O melhor para Sofia? Ana, que havia permanecido quieta até então, deu um passo à frente. Vocês deixaram ela trancada sozinha enquanto viajavam para um resort. Uma criança de 9 anos, sozinha, com fome e frio. Quem é você? Beatriz olhou para Ana com desdém. Outra favelada que acha que sabe criar filhos melhor que eu. Sou alguém que nunca ergueria a mão para uma criança, respondeu Ana com dignidade. Sou alguém que sabe que amor não se compra em lojas de luxo. Beatriz avançou em direção a Ana, mas Mateus bloqueou seu caminho. Doutora Fernanda, solicito que esta audiência continue sem a presença dos acusados. Eles estão sendo claramente intimidadores e agressivos. Doutora Fernanda assentiu. Concordo. Senhor e senhora Monterrey, vou ter que pedir que aguardem na recepção enquanto conduzo esta investigação preliminar. Vocês terão oportunidade de apresentar sua versão em momento apropriado. Isso é ultraje, explodiu Beatriz. Vocês não sabem com quem estão lidando. Meu marido é amigo pessoal do prefeito. Vou acabar com a carreira de todos vocês. Ameaças devidamente anotadas, disse doutora Fernanda sem se abalar. Seguranças, por favor, escoltem o casal Monterrey para a área de espera. Enquanto Beatriz e Ricardo eram conduzidos para fora, ainda protestando e ameaçando, Sofia enterrou o rosto no ombro de Maria, tremendo. Ela vai me punir, sussurrou. Não vai, não, prometeu Maria, acariciando os cabelos da menina. Eu não vou deixar. Nas horas que se seguiram, a máquina da justiça começou a se mover, lenta mas inexoravelmente. Doutora Fernanda coordenou um exame médico completo de Sofia no hospital mais próximo. A pediatra que a atendeu, doutora Carmen Alves, era uma profissional experiente que havia visto muitos casos de abuso infantil. Mas mesmo ela ficou chocada com o que encontrou. O relatório médico era devastador. 17 marcas circulares compatíveis com queimaduras de cigarro em diferentes estágios de cicatrização nos braços e costas. Hematomas múltiplos em várias partes do corpo. Sinais de desnutrição leve apesar do acesso abundante a alimentos. E o mais preocupante, evidências de estresse crônico severo, incluindo problemas de sono, ansiedade extrema e sintomas compatíveis com transtorno de estresse pós-traumático. Esta criança foi sistematicamente abusada por um período prolongado, escreveu doutora Carmen em seu parecer. As lesões são consistentes com as alegações apresentadas e incompatíveis com acidentes domésticos. Recomendo fortemente que a menor seja afastada imediatamente do ambiente familiar até que investigação completa seja realizada.
Mas os Monterrey não ficaram parados. Enquanto isso acontecia, eles mobilizaram sua formidável máquina de poder. Até o meio-dia, já havia 3 advogados trabalhando no caso, preparando uma contraofensiva. Eles entraram com pedido de prisão de Maria por sequestro, com queixa no CREA contra o edifício por negligência de segurança, e começaram a espalhar uma narrativa pelos seus contatos na mídia. Uma funcionária desequilibrada havia raptado uma criança e estava inventando histórias para justificar seu crime. A primeira batalha foi na mídia. Um canal de televisão de propriedade de um amigo dos Monterrey já havia colocado no ar uma matéria sensacionalista: faxineira sequestra filha de executivo famoso. Mostravam fotos antigas de Maria, sua casa humilde, insinuando que ela tinha problemas mentais ou queria extorquir dinheiro da família rica. Mas Pedro havia se antecipado. Ele havia ligado para uma jornalista investigativa independente, Júlia Andrade, conhecida por expor casos de corrupção e abuso de poder. Júlia chegou ao conselho tutelar com sua equipe ao meio-dia, pronta para ouvir o outro lado da história. Dona Maria, disse Júlia, sentando-se ao lado dela enquanto sua câmera filmava. Pode me contar exatamente o que aconteceu ontem à noite? Maria contou tudo novamente, desta vez para as câmeras. Falou com voz clara e firme, sem dramatização, apenas fatos. E então Júlia entrevistou Sofia, com autorização de doutora Fernanda e na presença de uma psicóloga. Sofia, incentivada pelo ambiente seguro, falou mais abertamente do que nunca. Descreveu os anos de abuso, o isolamento, o medo constante. E então disse algo que mudou completamente a narrativa. Tem outras pessoas que sabem. Gertrudes sempre soube. Ela às vezes me trancava por ordem da minha mãe. E teve uma professora particular, Dona Helena, que foi demitida porque me defendeu uma vez quando mamãe me bateu na frente dela. Mateus imediatamente tomou nota. Testemunhas. Precisamos encontrar essas pessoas. Não foi difícil. Gertrudes havia trabalhado para os Monterrey por 8 anos antes de ser dispensada recentemente. A governanta estava amargurada com sua demissão sem justa causa e sem pagamento completo de suas verbas rescisórias. Quando Mateus a encontrou em sua pequena casa na periferia, ela não hesitou em falar. Eu sabia que um dia isso ia explodir, disse Gertrudes, uma mulher de 60 anos com olhos cansados. Aquela mulher é um demônio com pele humana. A forma como tratava a menina me fazia chorar à noite. Mas eu precisava do emprego. Tenho netos para sustentar. Mas agora que me jogaram fora como lixo, vou contar tudo. E ela contou. Anos de abusos, punições cruéis, isolamento social sistemático. Gertrudes havia documentado algumas coisas em seu diário pessoal, temendo que um dia pudesse precisar se proteger legalmente. Aquele diário agora se tornava a evidência crucial. A professora Helena também foi localizada. Ela havia sido demitida 3 anos antes, após apenas 2 meses trabalhando para a família, exatamente porque havia se manifestado contra os métodos de disciplina de Beatriz. Eu chamei o conselho tutelar na época, revelou Helena, professora aposentada de 55 anos. Mas eles foram à casa, os Monterrey encenaram a família perfeita, Sofia estava claramente aterrorizada demais para falar, e arquivaram minha denúncia como conflito trabalhista. Eu me senti impotente. Mas guardei todas as minhas anotações do período em que trabalhei lá. Mateus estava construindo um caso sólido. Não era mais a palavra de uma faxineira contra uma família poderosa. Eram múltiplas testemunhas, evidências médicas, documentação, um padrão claro de comportamento abusivo. Mas os Monterrey também não desistiram. Ricardo usou suas conexões para pressionar politicamente. Ligações foram feitas para o juiz que seria responsável pelo caso. Ofertas de doações apareceram para instituições ligadas à pessoa-chave no processo. Advogados trabalhavam dia e noite procurando brechas legais, maneiras de desqualificar testemunhas, formas de pintar Maria como a vilã. Na casa de Maria, a situação era tensa. Ela havia sido suspensa do trabalho até que a situação se resolva. Sem salário, com contas a pagar, e agora com uma boca extra para alimentar. Pedro e Ana aumentaram suas horas de trabalho, mas o dinheiro era apertado. Mãe, não se preocupe, disse Pedro uma noite, colocando sua parte do pagamento da semana na mão dela. A gente se vira. Vocês já fazem tanto. Começou Maria, mas Pedro a interrompeu.
A senhora sempre se sacrificou por nós. Agora é nossa vez. Sofia observava tudo com olhos arregalados. Ela estava acostumada com abundância material, mas vazio emocional. Agora, vivia em uma casa onde faltavam coisas, mas sobrava amor. E pela primeira vez em sua vida, sentia-se segura. Uma noite, enquanto ajudava Ana a lavar a louça, Sofia perguntou: Ana, por que vocês estão fazendo isso? Vocês mal me conhecem. E estão perdendo tanto por minha causa. Ana secou as mãos e abraçou a menina. Sofia, você quer saber o que minha mãe sempre nos ensinou? Que medimos nossa humanidade não pelo que temos, mas pelo que fazemos pelos outros. Especialmente pelos que não podem se defender sozinhos. Você acha que a gente ia conseguir dormir à noite sabendo que deixamos você voltar para aquele lugar? Sofia começou a chorar, não lágrimas de dor, mas de alívio, de gratidão, de finalmente entender o que era ser valorizada. Eu queria que vocês fossem minha família de verdade. Quem sabe, disse Ana, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Famílias não são apenas sangue. Às vezes são escolha. Enquanto isso, Júlia Andrade estava trabalhando em sua reportagem. Ela havia conseguido algo extraordinário. Filmagens de segurança do edifício que mostravam Sofia sendo levada pelos pais para a cobertura na noite em que foi trancada. As imagens mostravam a menina claramente relutante, sendo puxada pelo braço, olhando para trás com terror nos olhos. E mostravam os Monterrey saindo do prédio horas depois, com malas, rindo, sem a filha. A matéria foi ao ar em um domingo à noite, horário nobre. O lado sombrio da riqueza, criança trancada enquanto pais viajavam. A repercussão foi imediata e explosiva. A reportagem de Júlia Andrade mudou tudo. Nas 24 horas seguintes, a história de Sofia se tornou viral. Não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Imagens de sua casa luxuosa contrastadas com fotos do quarto estéril onde era trancada. Depoimentos de Gertrudes e Helena. O relatório médico com suas descobertas perturbadoras. E no centro de tudo, uma pergunta que ressoava na consciência coletiva: como pais podiam fazer isso com a própria filha? As redes sociais explodiram. Hashtag Justiça para Sofia se tornou trending topic mundial. Celebridades manifestaram apoio. Organizações de proteção à infância pediram investigação completa. A pressão pública se tornou impossível de ignorar. Os Monterrey tentaram contra-atacar. Deram entrevistas chorosas onde se pintavam como pais incompreendidos que apenas tentavam educar sua filha. Beatriz apareceu em um programa de televisão com lágrimas, que muitos especularam serem falsas, dizendo que era vítima de uma conspiração de funcionários descontentes. Mas a narrativa não colou. As evidências eram demais, as testemunhas muito críveis, e as filmagens muito damnatórias. Parceiros de negócios de Ricardo começaram a se distanciar publicamente. Clientes do banco cancelaram contratos. A marca Monterrey, antissinônimo de sucesso e prestígio, tornou-se tóxica. A virada definitiva veio de um lugar inesperado, do próprio irmão de Ricardo, Marcos Monterrey, que vivia em Portugal e não falava com a família há anos. Ele deu uma entrevista explosiva para um jornal português que foi reproduzida no Brasil. Crescemos em um lar abusivo, revelou Marcos. Nosso pai era exatamente como minha cunhada está sendo descrita. Cruel, controlador, obsessivo com perfeição e aparências. Ricardo sofreu terrivelmente quando criança. Eu fugi assim que pude, cortei contato com a família. Ricardo se tornou igual ao nosso pai. E eu tentei alertá-lo quando Sofia nasceu, implorei que ele quebrasse o ciclo, mas ele me cortou da vida dele. Ver essa menina passando pelo mesmo que passamos é devastador. A entrevista humanizou Sofia ainda mais e revelou um padrão geracional de abuso. Psicólogos começaram a comentar publicamente sobre trauma intergeracional, sobre como vítimas às vezes se tornam agressores, sobre a importância de quebrar ciclos de violência. Dentro da casa de Maria, a vida continuava em uma rotina surpreendentemente normal sob as circunstâncias. Sofia começou a frequentar a escola do bairro, uma instituição pública simples mas acolhedora, totalmente diferente das escolas particulares de elite que estava acostumada. E pela primeira vez, fez amigos. Maria observava Sofia brincar no pequeno quintal com crianças da vizinhança e via algo que nunca havia visto antes, uma criança sendo criança. Rindo sem medo,
correndo sem se preocupar se suas roupas ficavam sujas, gritando de alegria sem temer punição. Ela está florescendo, comentou doutora Carmen durante uma das consultas de acompanhamento. É extraordinário. Em apenas 3 semanas, já vejo melhora dramática em seus níveis de ansiedade, padrões de sono, até peso. O ambiente amoroso está fazendo milagres. Mas legalmente, a batalha estava longe de terminar. A audiência final estava marcada, e os Monterrey haviam contratado os melhores advogados criminalistas do país. Eles argumentavam que Maria havia cometido sequestro, que as acusações de abuso eram exageradas, que Sofia estava sendo manipulada, que tinham direito de ter sua filha de volta. Do outro lado, Mateus preparava sua defesa. Ele havia reunido não apenas Gertrudes e Helena, mas outros funcionários do edifício que haviam observado coisas suspeitas ao longo dos anos. A professora de piano de Sofia, que testemunhou disciplina excessiva. Um motorista que havia ouvido discussões preocupantes. Um pediatra anterior que havia sido trocado depois de questionar algumas lesões em Sofia. Era um mosaico de evidências, cada peça pintando uma imagem cada vez mais clara de abuso sistemático e prolongado. A noite antes da audiência final, Maria mal conseguiu dormir. Ela estava sendo processada criminalmente por sequestro. Se perdesse, poderia ir para a prisão. Seus filhos ficariam sozinhos. E Sofia? Mãe Pedro sentou-se ao lado dela na cozinha às 3 horas da manhã. Independente do que acontecer amanhã, a senhora fez a coisa certa. A senhora salvou a vida daquela menina. Se tiver que pagar um preço por isso, pelo menos saberá que valeu a pena. E se eu for presa? E se Sofia for devolvida para aquele lugar? Não vai acontecer. As evidências são muito fortes. E o país inteiro está assistindo. Eles não podem simplesmente varrer isso para debaixo do tapete. Maria queria acreditar, mas o medo era real. Ela havia enfrentado gigantes. E gigantes eram perigosos mesmo quando feridos. Sofia não conseguiu dormir também. Ela saiu do quarto de Ana e encontrou Maria na cozinha. Sem dizer nada, subiu no colo dela, algo que nunca havia feito com sua mãe biológica, e ficou ali, sendo embalada. Tia Maria, disse Sofia depois de um longo silêncio. Você me salvou. Você e o Pedro e a Ana. Vocês são minha família de verdade agora. E não importa o que o juiz diga amanhã, isso não vai mudar. Você vai sempre ser minha mãe de verdade, no meu coração. Maria abraçou a menina mais forte, suas lágrimas caindo silenciosamente nos cabelos de Sofia. E você sempre será minha filha, pequena. Sempre. Ana encontrou as duas assim, abraçadas na cozinha às 4 horas da manhã. Ela se juntou ao abraço, seguida por Pedro. Ali, naquela casa humilde na periferia, uma nova família havia nascido, forjada não por sangue ou dinheiro, mas por amor, sacrifício e coragem. E no dia seguinte, eles enfrentariam juntos o que quer que o sistema de justiça decidisse. A casa de Maria precisou de uma pequena expansão. Com doações que vieram de todo o país depois que a história se tornou pública, eles conseguiram adicionar um quarto extra e reformar o que havia. Não era luxo, mas era lar. Sofia estava irreconhecível em comparação à menina assustada daquela noite chuvosa. Ela havia ganho peso saudável, seu cabelo brilhava, seus olhos não carregavam mais aquele medo constante. Ela ria. Algo tão raro antes que agora soava como música para Maria. Na escola pública do bairro, Sofia não era mais a filha dos Monterrey. Era apenas Sofia Santos, a menina que adorava matemática, tinha dificuldade com educação física, e era melhor amiga de Clara, a filha da dona da padaria da esquina. Ela havia se juntado ao coral da escola e descoberto que adorava cantar, algo que nunca havia sido permitido antes porque não era apropriado para uma Monterrey. Pedro e Ana agora tinham uma irmã mais nova. E levavam o papel a sério. Pedro ensinava Sofia a andar de bicicleta nas tardes de sábado. Ana ajudava com os deveres de casa e, nas noites de sexta, faziam maratonas de filmes com pipoca. Maria observava os três juntos e sentia seu coração transbordar. Quanto aos Monterrey, Ricardo foi processado criminalmente e acabou fazendo um acordo judicial que incluiu prestação de serviços comunitários e multas pesadas. Beatriz, diagnosticada com transtorno de personalidade, estava em tratamento psiquiátrico obrigatório. O império financeiro de Ricardo havia encolhido drasticamente,
Muitos clientes e parceiros haviam se afastado. Eles haviam perdido tudo o que realmente importava, e, ironicamente, muito do que achavam que importava também. Maria voltou a trabalhar, mas não como faxineira. Júlia Andrade havia usado sua influência para conseguir a Maria uma posição em uma ONG que lutava pelos direitos das crianças, trabalhando como conselheira e visitadora. Sua experiência de vida e coragem a tornavam perfeita para o papel. O salário era melhor, as horas mais humanas, e o trabalho incrivelmente significativo. Ela frequentemente recebia cartas e mensagens de todo o país, mães que haviam sido inspiradas por sua história, crianças que haviam encontrado coragem para denunciar abuso, pessoas comuns que simplesmente queriam agradecer por restaurar sua fé na humanidade. Uma tarde, 6 meses após aquela noite fatídica, Maria estava sentada no pequeno jardim da frente de sua casa, regando as plantas. Sofia saiu correndo da escola, mochila balançando nas costas, e se jogou nos braços de Maria. Mãe, tirei 10 na prova de matemática. E a professora disse que posso participar da Olimpíada de Matemática do Estado. Maria abraçou sua filha, agora legal e irrevogavelmente. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Sofia se afastou um pouco, seu rosto ficando sério. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você já se arrependeu de me salvar? Porque você perdeu seu emprego, quase foi presa, teve tantos problemas. Maria segurou o rosto de Sofia com ambas as mãos, olhando diretamente em seus olhos. Sofia Santos, me escuta bem, salvar você foi a melhor decisão que já tomei na minha vida inteira. Cada segundo de preocupação, cada centavo gasto, cada noite sem dormir, valeu cada momento. Porque ganhei você. Ganhei minha filha. E não há nada, absolutamente nada neste mundo que vale mais do que isso. Sofia se jogou de volta nos braços de Maria, chorando, mas eram lágrimas de felicidade pura. Pedro e Ana chegaram juntos do trabalho pouco depois. Quem quer pizza para o jantar? Gritou Pedro. Meu chefe me deu um bônus. Eu! Gritou Sofia, ainda abraçada em Maria. Enquanto os 4 entravam juntos na casa, rindo e planejando a noite, Maria parou por um momento na soleira da porta. Olhou para sua casa humilde mas cheia de amor. Ouviu as vozes de seus 3 filhos se misturando em alegria. E pensou, há 6 meses, ela era uma faxineira invisível, limpando os corredores de um edifício de luxo onde vivia gente que nunca via realmente. Hoje, ela era mãe de 3, heroína para muitos, e finalmente visível, não por seu trabalho ou posição social, mas por sua humanidade. Às vezes, pensou Maria, os heróis não usam capas. Às vezes, usam uniformes azul marinho e carregam vassouras. Às vezes, a maior fortaleza não está em músculos ou dinheiro, mas em simplesmente ter a coragem de fazer o que é certo quando ninguém mais fará. E às vezes, no processo de salvar outra pessoa, você acaba salvando a si mesmo também. Esta história nos lembra que heróis verdadeiros caminham entre nós todos os dias. Eles não buscam reconhecimento ou recompensa, eles simplesmente fazem o que é certo porque não conseguem fazer o contrário. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que restauram nossa fé na bondade humana. E lembre-se, você também pode ser o herói na história de alguém. Às vezes, tudo o que é preciso é ter coragem de ouvir um pedido de socorro e agir. Deixe nos comentários, você teria tido a coragem de fazer o que Maria fez? Ative as notificações para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, compartilhe esta história.